som. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos dar início ao culto desta noite, né? O nosso segundo culto de missões. E vamos continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, agradecendo, né? Porque nós temos uma pátria maravilhosa, um Brasil maravilhoso, né? Uma terra onde tem o coração aberto para receber muitas pessoas de outros países. E nós somos gratos a Deus por isso. É uma terra também muito fértil, né? O que planta dá. E nós temos que agradecer ao Senhor por tudo. Então nós iremos iniciar o culto dessa noite. Também os irmãos que estão na live, né? Que possa também estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E agora eu passo a oportunidade ao Ministério de Louvor. Boa noite, vamos louvar e adorar o nome do Senhor. Vamos ficar em pé? Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Confiamos em teu infinito
Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta um alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha
Vamos fazer uma oração nesse instante. Senhor, louvado é o teu santo nome. Pai, recebe, ó Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, ó Deus, pelo que o Senhor é nas nossas vidas, pelo que o Senhor fez, ó Pai, ter morrido ali na cruz para nos salvar. E que o Senhor, ó Deus, possa estar sondando os nossos corações, ó Pai, e nos transformando, ó Deus, e fazendo de nós, ó Pai, pessoas que possamos atingir o alvo, ó Deus, que é levar a Tua palavra aos corações sedentos, ó Deus. Pai, que não seja somente, ó Pai, o louvor da boca para fora, ó Deus, mas que venha sair dos nossos corações, a começar de mim, ó Pai. Me usa, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo nome, ó Pai. Usa, ó Deus, a Tua igreja que está espalhada na face de toda a terra, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, alcançar a nossa pátria para Cristo, ó Deus, como a campanha de missões nacionais deste ano, ó Deus. São muitos lugares, ó Pai, que ainda não foram alcançados pela Tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, possa estar nos usando, ó Pai, tanto a levar, ó Deus, como a segurar as cordas. É isso que eu te peço, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Salmo 33. Este salmo foi o salmo que foi lido durante a primeira semana, né, de setembro, a primeira semana da campanha, né, e nós vamos ler ele essa noite. Salmos de número 33. Que diz assim: exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com harpa e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula o intento dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. Do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, o despeito de sua grande força a ninguém pode livrar. Eis os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhe a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Essa palavra ela é muito linda. A palavra do Senhor toda ela é linda, mas ela tem falado nos nossos dias. Não vai ter governante que vai anular a palavra do Senhor, porque ela fala nos nossos corações, como diz aqui o versículo 5, Ele ama a justiça e o direito, a
a terra está cheia da bondade do Senhor. Por mais que se levante guerra, por mais que se levante tudo, mas se nós olharmos em nossa volta, né, está cheia da bondade do Senhor. E o 10 fala assim: o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Então eles podem tentar o que quiser, mas o Senhor há de anular. E eu gostaria que toda a igreja falasse o versículo 12 juntos. Vamos juntos? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Amém? Nesse momento nós iremos ouvir mais um hino e os irmãos estão com a oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Esses envelopes que estão nos bancos é para as ofertas de missões nacionais. Aí os irmãos podem também trazer e colocar no gasofilácio e também ofertar com seus dízimos. E para quem está na live, aparece aí debaixo na tela o número do CNPJ da nossa igreja. Em terras tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador, que eles irão as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos erguei-vos, eis avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão dos povos libertai. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que pra salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso em que os remidos todos se unirão num coro excelso, santo e jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu na terra, bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Eu convido nesse instante a irmã Cleide para estar orando pelos dízimos e pelas ofertas. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem preparado para nós, ó Pai.
Obrigado, Senhor, por essas portas abertas. Obrigado por cada irmão, Senhor, que aqui pôde estar ofertando a Tua casa, Senhor, dizimando para a Tua casa, Deus. Que o Senhor venha abençoar os celeiros de cada um, Senhor. Que nada venha faltar, ó Pai. Continue, Senhor, conosco. Continue nos abençoando, Senhor. Que o Senhor possa sempre, Senhor, dar para nós aquilo que nós precisamos, ó Deus. Ó Pai, nós te agradecemos em nome do seu Filho amado. Amém. Amém. Nesse momento nós vamos passar para os nossos avisos. Irmão, pode sentar um pouquinho. Todas as quarta-feiras, irmãos, nós temos o nosso culto de oração aqui na igreja. Tem sido bênção, né? Tem vindo poucas pessoas, mas Deus tem ouvido as nossas orações, tem inclinado os seus ouvidos, né, para nos ouvir. E esse versículo a gente tem ouvido muito ele desde quando o pastor pregou, num domingo, acho que um mês atrás. E a gente tem sempre falado e eu tenho sempre ouvido em outras mensagens. Então vem, irmãos, estar conosco, louvando e engrandecendo o nome do Senhor e orando nas quarta-feiras. E no domingo, às 9h30 da manhã, nós também estamos tendo a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando uma revista maravilhosa, que é o que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Então, venham, irmão. Eu já estudei essa revista uns 4 anos atrás, mas Deus tem falado poderosamente através dela aqui na igreja. Então, se esforce e venham para a casa do Senhor. A gente tem que dar as nossas primícias também de hora para o Senhor. Amém? E no próximo domingo vai estar aqui conosco o pastor Enoque e a missionária Edna. Eu convido os irmãos a estarem aqui presentes. Eles vão trazer a camiseta da campanha para vender. A camiseta, cada uma custa R$55. E vão trazer pão de queijo. Eu encontrei com ele segunda-feira lá na loja do meu cunhado. Ele disse que os pão de queijo, eu pensei que era eles que faziam, mas não é. Eles pegam em Sumaré. Ele disse que o de 4 queijos é uma delícia. Eu já comi, mas já faz um tempinho. Só que tem um probleminha, eles não recebem cartão. Ou é dinheiro ou é Pix. Então os irmãos já venham preparados para ajudar os nossos irmãos missionários. Amém? Eu não sei se tem mais algum aviso. Visitante não temos, mas eu estou feliz com a irmã Raimunda e a irmã Cleide. Essa semana eu puxei a orelha delas, elas estão aqui. Vem aqui, Sandra, do lado. Né? E graças a Deus está aqui conosco. E nesse momento nós vamos passar para mais um louvor e depois a gente vai passar para o momento missionário. Vamos ficar em pé, vamos cantar a música Tema de Missões. Frutos da graça e por elas estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Sou uma voz da igreja proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos para Jesus. Cristo continua. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Sou uma voz da igreja proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos para Jesus. Eu vou, por Cristo vou
Cristo continua. Eu vou, por Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz, pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Amém. Nesse momento vamos falar o nosso tema da campanha e logo após a divisa. Vamos falar todos junto? O tema: Minha Pátria para Cristo. Bem forte. Minha Pátria para Cristo. E o versículo tema, divisa: e ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. Vamos de novo? E ainda muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1. O alvo de missões nacionais para esse ano é 22 milhões. E a nossa igreja está responsável por R$ 1.500. Eu quero ultrapassar, irmãos. Nós queremos ultrapassar. Os irmãos podem sentar. Enquanto as irmãs preparam ali os vídeos que eu mandei, ontem eu estive lá na igreja Betel, e esse versículo fala muito forte: e ainda há muitíssima terra para conquistar. O irmão que pregou lá, o missionário, foi o mesmo do ano passado, o Mateus. E ele já não está mais trabalhando nos Ribeirinhos, mas ele está trabalhando em 2 locais diferentes. De quarta a domingo de manhã numa igreja e do domingo à noite até a metade da quarta em outra. E aí eu fiquei pensando assim: meu Deus, só Deus para renovar a força dele. E ele estava falando, irmãos, que só de Ribeirinhos no Amazonas são 37 mil. E que já ouviram falar da palavra do Senhor. Ouviram falar, não quer dizer que tem igreja lá. 27 mil. Ainda falta 10. Eu me arrepio porque eu fico pensando, a gente pensa que Jesus já está às portas, mas falta muita terra ainda para ser alcançada. Muita. Nós vamos ver muita coisa ainda. Então, irmãos, se a gente não vai, mas a gente pode ir aqui em volta, né, dos nossos vizinhos, nós podemos ajudar ofertando e nós podemos também orar. Segurar as cordas, porque tem muitos irmãos precisando. E nós vamos ver um vídeo agora. Eu até passei esse vídeo ano passado, né, dessa missionária, e quando foi segunda-feira de noite, do nada ela me mandou o vídeo. Eu falei: pronto, é esse que nós vamos passar na igreja. E ela está precisando muito das nossas orações. Ela tem muitos problemas de saúde e mesmo assim ela tem enfrentado e encarado a obra do Senhor para levar nos lugares que são necessários. Pode passar, irmã.
carreta missionária esteve lá esse ano com eles. Pode pôr o outro também. Essa irmã que vai falar agora é a missionária Jéssica. Ela está com um problema bem sério de saúde, fora os outros que ela já tinha, e eu peço que esteja orando por ela. Os irmãos, que alegria poder aqui estar compartilhando notícia com os irmãos. Creio que vocês assistiram o vídeo, viram um pouco o resumo de tantas coisas que Deus operou no Unicef, tantas respostas de oração. Nós amamos aquele lugar e louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito e creio que ainda vai fazer. Mas o Senhor nos deu um novo desafio de estar saindo do Unicef e vindo para a Bahia, cidade de Xique-Xique, morar num povoado a 120 quilômetros da cidade, um povoado chamado Retiro da Picada. Estamos plantando igreja aqui, nessa comunidade, também em Santa Cruz e em outra comunidade, que ainda vamos chegar. Para a honra do Senhor, chegamos aqui dia 2 de setembro. E o Senhor tem nos dado alegria. Grandes são os desafios. Aqui, o lugar que o acesso é só estrada de chão. Tem desafio com a água, o clima, muitos desafios, o peso espiritual, a falta de conhecimento de Cristo, muito grande. Mas nós estamos aqui como representantes do Senhor, como discípulos verdadeiros, para anunciar Jesus, crendo que Ele tem poder para transformar este lugar, esses lugares, estas vidas. E contamos com a oração dos irmãos. Continue orando por nós. O Senhor tem nos dado alegria. E quando recebemos a notícia que teríamos que sair do Unicef, né, Deus nos deu o desafio e confirmou, meu coração ficou pequenininho em sair de lá, porque eu amo aquele lugar. Mas o Senhor cuida de todos os detalhes. Os irmãos continuam avançando, servindo, a obra não parou. Para agora o Senhor, a Junta de Missões Nacionais também enviou um casal de missionários abençoados para continuar o trabalho junto com os irmãos. A Igreja Mãe presente, a obra continuou. E agora estamos aqui, neste lugar. E em nome de Jesus eu creio que como o Senhor fez grandes coisas naquele lugar, milagres, transformações, nós vamos ver aqui também. Em nome de Jesus. Peço que continue orando por nós. Meus irmãos, nesse novo campo, nós não estamos mais pela Junta de Missões Nacionais, mas continuamos plantando igreja batista, continuamos fazendo parte da Convenção Batista e vamos avançar neste lugar. Em nome de Jesus. Em breve estarei compartilhando notícia para os irmãos. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Amém. Irmãos, eu fui pesquisar, eu achava que Petrolina tinha uns 20 projetos de irrigação, tem 39. Bairros, não consegui localizar no Google, porque é muito grande a cidade de Petrolina. Eu morei 21 anos lá, é uma cidade maravilhosa. Eu conheci o N3, a gente trabalhou numa congregação da nossa igreja lá, mais ou menos uns 10 meses. Conheci o N4 com caravana do pessoal do seminário, o N7 e acho que o N11. Acho que foi esses 4 projetos. É muito grande, é muito espalhado. Esses projetos que existem em Petrolina de irrigação, essas uvas que a gente come aqui, essas mangas, vem tudo de lá. Então eu quero agora levantar um clamor, né, pelo nosso país. Porque com eu não sei falar essas coisas direito, porque eu não entendo muito de política, mas esses impostos vai prejudicar muito a Petrolina. São muitos trabalhadores. Para vocês terem ideia, 39 projetos de irrigação. Se vocês pesquisar, lá tem as porcentagens de uva, manga, goiaba e banana. Mas o mais forte que sai para fora é uva e manga. Então eu vou convidar a irmã Sandra
para estar levantando um clamor, né, pelo nosso país, pela situação que nós estamos vivendo, por missões, pela Jéssica. Eu até pedi para a Aline não colocar. Ela está com uma doença que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas essa semana eu recebi no Facebook. Tem um nome de... Deixa eu ver aqui. Burnout, negócio assim. Isso, esgotamento físico. Né? E aí vocês imaginam, né? Ela estava num trabalho no N7, agora ela vai assumir mais 3 trabalhos. Então, que Deus fortaleça ela e o seu esposo, ele chama ele Edson, né? Para Deus estar fortalecendo eles, né? E quebrantando o coração daquelas pessoas que ali precisam da palavra do Senhor. Eu peço a liberdade ao pastor para a gente levantar esse clamor e a irmã Sandra vem orar. Graça e paz, irmãos. Pai querido, Deus misericordioso, estamos aqui reunidos, Senhor, para te louvar, para te adorar, Pai. O Senhor bem sabe, Pai, o coração de nós cristãos, como é que está, Senhor. Mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Nós estamos passando por uma situação, Senhor, que não está sendo fácil, Pai. Então eu tenho certeza que o Senhor tem a saída para isso. O Senhor vai dar a saída certa para essa situação, Pai. Pai, visita o coração, Senhor, dessas pessoas que estão vivendo para prejudicar, Pai, o nosso país. Visita, Senhor Jesus. Teu Espírito Santo, Senhor, que está aqui na terra, Pai. Nos dê força, Senhor, porque o bem sempre vence, sempre vencerá. Dá-nos condição, Senhor, de ajudar esse projeto, para que a gente possa, de fato, Senhor, estarmos te obedecendo, como está na sua palavra, e de pregar o Evangelho para toda criatura, Senhor. Pedimos, Senhor, força, Pai. Dá força, Pai, força física, saúde, meu Deus, a toda essa seara, Pai, que existe aqui, os irmãos verdadeiramente, Senhor, envolvidos com a Tua obra, Pai. Nós não vamos desistir, Senhor. O mal nunca venceu, Pai, e não vencerá. Eu creio que tudo isso, meu Deus, servirá para contarmos a vitória, Senhor. E lembrarmos de um tempo sombrio que passamos, Senhor. Porque contigo nós somos mais do que vencedores, Pai. E é nessa fé, Pai, que eu te agradeço. Em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu achei bem interessante esses cartazes aqui embaixo com a foto dessas pessoas. E eu pesquisei 2 pessoas ali. Eles foram os nossos pioneiros, os que deixaram o legado para as igrejas batistas. Esse Zacarias Campelo, que tem aqui que só vê do nariz para cima, ele nasceu em 18 de julho de 1900, em Santo Estevão, no município de Barra do Conde, no Maranhão. Ele amava os povos indígenas, morou durante muitos anos com os Craós, os Xerendes e os Canelas. Fundou a primeira igreja batista de Carolina e a primeira igreja batista de São Martim e a primeira igreja batista de Tocantinha e a primeira igreja batista de Santa Cruz do Capibaribe. E tem também o Davi Gomes. Agora eu não estou vendo ali o nome dele, a foto dele. Ele é mineiro de Itaúna, nasceu no dia 23 de dezembro de 1919, converteu-se aos 12 anos e aos 16 sentiu-se vocacionado para o ministério. Ele viveu até 2003. Foi uma figura proeminente na Igreja Batista Brasileira, sendo fundador e diretor da Escola Bíblica do Ar, pastor titular de diversas igrejas, autor de 22 livros e presidente de importantes instituições, como a Academia Evangélica de Letras e a Junta de Missões Nacionais.
Ele também se destacou como professor, jornalista e um fervoroso evangelista, deixando um vasto legado de fé e obras. Ele foi pastor titular da Igreja Batista da Tijuca e da Igreja Batista da Esperança, que ele também fundou. Ele foi redator da coluna Perguntas e Respostas no jornal, o Jornal Batista, por mais de 20 anos, e membro da Academia Evangélica de Letras. Atuou por 14 anos como secretário executivo da Junta de Missões Nacionais e da Convenção Batista Brasileira, e um período marcado pela divulgação do trabalho missionário no Brasil. E teve outras funções como professor de Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e Seminário Teológico Betel, abordando temas como evangelismo e teologia sistemática. E deixou outros legados. Aí é só a gente pesquisar como o pastor David Gomes. Eu não quis escrever muito para não ficar muito longo. Então, esses irmãos, esses missionários, esses pastores, têm deixado um legado para nós. E aí eu deixo a nossa pergunta, né? E nós, o que temos deixado? Nós estamos sendo a luz de Cristo por onde a gente anda, né? A gente anda muito, né? Tem os vizinhos, tem os trabalhos, tem escola, tem faculdade. E que nós possamos também deixar o nosso legado, deixar a nossa marca de Cristo por onde nós estivermos andando. Amém? E agora eu passo a palavra ao pastor. Som. As crianças podem vir aqui. Vamos orar para elas irem para a classe, para o culto infantil. Liriel, vem aqui, vou pedir para a Liriel orar pelas crianças. Nada de timidez, nada de... Vem, pode vir. Vamos orar. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar pelas crianças, né? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigada por este culto, Jesus. Amém. Muito obrigada pelas bênçãos derramadas, obrigada por tua proteção, Jesus. Amém. Senhor, proteja também as crianças, Pai, aonde quer que elas andem, pise as plantas dos pés delas, Senhor. Que o Senhor as guarde, proteja, livrando-as do mal, Senhor Jesus. E que com a semente, Pai, que, Senhor, o Senhor plantou dentro delas, a semente da palavra, que elas plante também outras para os colegas da escola, para os professores, Senhor Jesus. Para assim fazer, Senhor Jesus, deles os seus discípulos também, Jesus. Pai, peço a Ti, Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor Jesus, que elas, quando forem ensinadas pelos professores, que elas, as crianças, guardem a Tua palavra, Senhor Jesus. E é o que eu te peço, lhes dê discernimento, entendimento da Tua palavra, conhecimento, Senhor Jesus, e interpretação. É o que eu te peço, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, glória a Deus. Tem algum visitante conosco nesta noite? Não. A Cleide 2 não é visitante, né? Cleide já é visitante de outras vezes. Tem a Cleide 1, que é essa daqui, tem a Cleide 2. Obrigado. Deus abençoe a todos que estão aqui nesta noite. Hoje não tivemos escola bíblica dominical, hoje teve a Assembleia Geral Trimestral,
Mas no próximo domingo a EBD volta ao normal. Nós vamos ter aquele momento gostoso, momento de oração. Sei que nós já oramos, já levantamos clamor aqui. Vamos continuar orando para que Deus possa continuar abençoando a nossa nação, principalmente os missionários que estão trabalhando na nossa nação, pregando o Evangelho. Pedi pela Emanuele, ela precisou voltar ao hospital, ela teve bebê, voltou, mas já está em casa novamente. Graças a Deus já está tudo bem. Pela Luciane, que vai fazer o exame na próxima quarta-feira, vamos orar para a vida dela. E dos demais irmãos, pelos missionários que estão espalhados pela face da terra. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença, diante da tua palavra, diante da tua igreja, Senhor, para continuar pedindo, Senhor, agradecendo também, porque o Senhor tem feito muitas coisas por nós. Queremos te pedir pela vida desta igreja, que o Senhor a fortaleça a cada dia mais, Senhor, que ela possa ser luz aonde quer que esteja, Senhor. Que ela possa continuar pregando a tua palavra, o teu evangelho, nos quatro cantos da terra. E se não puder ir, que possa segurar as cordas para que outros possam ir, falar do teu amor, falar aos ribeirinhos, que ainda tem muita gente para ser evangelizada, Senhor. Ó Pai, queremos pedir pelo nosso Brasil, os missionários que trabalham no nosso Brasil, que o Senhor sustente a cada um deles, dando saúde, dando condição emocional. Muitos deles trabalham sob estresse. Parece que é fácil, mas nós sabemos, ó Deus, não é fácil a vida de missionário. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê o sustento financeiro tão necessário para eles, e que nós possamos dobrar e até triplicar o alvo de missões deste ano, Senhor, para enviarmos uma boa oferta, para que eles possam ter essa condição de serem sustentados pelas igrejas do nosso Brasil, Pai. Te pedimos também, não só no campo de evangelização, mas no campo político, que o Senhor esteja, Deus, com a tua mão poderosa sobre os governantes que governam sobre nós. Que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê discernimento, capacidade, justiça, para que possam governar bem este gigante, esse país enorme, um país rico, um país abençoado por Ti, meu Pai. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, porque a Emanuele já está em casa, precisou retornar ao hospital, mas graças ao Senhor, não foi nada excepcional, nada grave. Obrigado, porque ela já está em casa, Senhor, junto com a sua filhinha, com o seu marido. Que bom, Senhor, que bom. A tua mão está ali com eles neste momento, no início, ó Deus, dessa família que está aumentando e que é bênção aqui na tua casa, Senhor. Queremos te pedir pela vida da Luciane, que vai fazer um exame importante na próxima quarta-feira, Senhor. Ó Deus, desde já nós esperamos que não seja nada, e que tua mão poderosa já possa estar curando e libertando de tudo. Que não apareça nada nesse exame, Senhor, para a honra e glória do teu nome, para que a tua serva possa gozar de plena saúde para trabalhar secularmente e para trabalhar para o Senhor, meu Pai. Abençoe o irmão Marcos, que está indo em tratamento, que o Senhor
continue trabalhando na vida dele, para que ele em breve possa também ter esta alegria de ter a cura por completo, assim como o Senhor já fez na vida de tantos outros. E somos gratos, Senhor, pelos milagres, pelas curas, por libertação, Senhor. Nós pedimos por aqueles que estão passando por luto na família, Senhor, no caso da tua serva, a irmã Maria José, ó Deus, que o Senhor conforte e console os corações, da irmã Célia, que parece que faz tanto tempo, mas a dor é imensa, Senhor. Pedimos que o Senhor conforte os corações dos lares enlutados, meu Pai. Obrigado pelo retorno da irmã Maria José e do Rubens, Senhor, que vieram de uma viagem longa, que o Senhor os protegeu na ida, protegeu na volta. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, cuida dos teus filhos, cuida dos teus servos. Ó Deus, são tantos pedidos que nós temos, aqueles que estão sendo feitos nas quartas-feiras, são muitos, Senhor. Que o Senhor contemple e que o Senhor conceda, segundo a tua vontade e segundo a nossa necessidade, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e continue fazendo, Senhor, porque nós precisamos de Ti. Complete a minha oração, Senhor. Se eu esqueci de algo, que o Senhor esteja visitando cada pessoa aqui presente, cada lar aqui presente. Não deixe que nada falte nos nossos lares, Senhor, que o pão de cada dia não falte, que a união, a comunhão entre as famílias não falte, Senhor. Que a tua provisão jamais venha faltar, ó Deus. E pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, através da tua palavra. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu gostaria de convidar todos os irmãos que se colocassem em pé e abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Mateus capítulo 5, de 14 a 16. Os desafios da igreja para ser luz no mundo. Mateus 5, de 14 a 16 diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte, nem se acende a candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Até 16. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Os irmãos podem assentar-se. Quero agradecer a presença dos irmãos que estão do outro lado da telinha aí, nos assistindo. Que Deus possa continuar falando com vocês, como falou através dos louvores, falou através do momento missionário, que continue falando também através da sua palavra. Lembrando que hoje tem cantina missionária, tá? Hoje vai ser vendido panqueca, não esqueça. Estou sentindo o cheiro daqui já. Mateus capítulo 5, de 14 a 16, vai falar de desafios, irmão. Quando Jesus fala,
que nós seríamos sal da terra e luz do mundo, o que ele estava falando? Ele estava nos dando desafios. Então, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre os desafios da igreja para ser a luz do mundo. Eu faço uma pergunta: quem é você e por que está aqui? Quem é você e por que está aqui? Eu mesmo respondo: você é a igreja de Jesus. Por que está aqui? Está aqui para iluminar. Você e eu, nós fomos comprados por um alto preço. E agora temos uma missão. Nós estamos no mês de missões e nós trouxemos um texto que vai falar sobre missões, porque a missão da igreja é falar do amor de Deus, é viver o amor de Deus. Então nós temos desafios pela frente, irmãos, e que não são fáceis. Vou dizer para os irmãos que esse desafio que o próprio Senhor Jesus trouxe para nós não é fácil. O primeiro desafio é saber da identidade da igreja como luz do mundo. Jesus falou num outro trecho de João 8,12, que falou o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A igreja deve brilhar, mas a luz da igreja não é própria dela. Ela é o reflexo da luz de Jesus que nele habita. A lua não tem luz própria, mas quando eu olho, eu vejo ela brilhar. Aquele brilho não é dela, é reflexo do sol. A gente está olhando, mesmo à noite a gente consegue olhar para o sol, é só olhar para a lua, é a luz do sol. A igreja é a mesma coisa, ela não tem luz própria. A luz que brilha é o reflexo da luz de Jesus em nós. Nós, por nós mesmos, não brilharíamos, mas a igreja, ela tem esse desafio de brilhar, porque ela tem a luz de Cristo. A igreja reflete a glória de Deus, através da luz. Quando alguém olha para você, ela deve ver luz, ela deve ver brilho, e o brilho que tem você estampado no seu rosto é a luz de Jesus. O que é ser luz, meus irmãos? Ser luz é ser testemunha do reino de Deus no meio das trevas. Uma vez estava andando pai e filho numa estrada meio que deserta, só que ela era toda iluminada, aqueles postes, cada poste tinha uma luz brilhando, acesa. E o menino perguntou: pai, o que a luz está fazendo? Para que serve a luz? Aí o pai falou assim: a luz está fazendo buracos nas trevas. Onde tem luz, não tem trevas. Onde tem trevas, não tem luz. A igreja precisa fazer buracos nas trevas. Essa é a função dela. Essa é a missão dela. E fazer buracos, fazer estragos nas trevas. A luz de Cristo pode ser refletida
Como? Através do quê? Através do nosso olhar. A luz de Cristo pode ser refletida nas nossas palavras. Que tipo de palavras eu estou proferindo? Que tipo de olhar? Que tipo de ação e pensamentos eu tenho? Aí está o brilho da luz. É assim que a luz brilha. Ser luz é mostrar e viver em amor, em união e perseverantes na fé. Aí demonstra que essa igreja reflete a luz de Cristo. Quando é uma igreja que ama, é uma igreja unida, é uma igreja que persevera na fé. Essa igreja reflete a luz de Cristo. Porque é isso que as pessoas precisam ver em nós. Antes de pregarmos o Evangelho, precisamos viver o Evangelho. Para que as pessoas que estão olhando para nós, que elas não têm acesso à Bíblia ainda, não estão acostumados com a Bíblia, não sabem nem onde achar os Evangelhos na Bíblia, mas que ela possa olhar para nós e ver a luz de Cristo. Essa é a identidade da igreja. Como que as pessoas estão olhando para nós e principalmente o que elas estão vendo, o que está exteriorando, o que está por fora, o que ela vê. Se ela vê discórdia, desunião, as palavras não estão sendo proferidas corretamente, é preciso a gente perceber que nós temos uma identidade em Cristo, irmãos. E a gente precisa honrar, e a gente precisa viver isso, essa transformação que Ele já fez em nós. Os outros precisam ver essa transformação em nós. E o propósito, a luz também tem um propósito na nossa vida. Qual é o propósito? Efésios 5, de 11 a 13 diz: e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. O propósito da luz, meus irmãos, é iluminar. Iluminar o quê? Mostrar o quê? Iluminar mostrando o caminho, o único caminho. Só tem um caminho, uma única verdade e única vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A luz faz isso, ela ilumina o caminho. A luz também revela, a luz é reveladora. Isto é, ela desmascara as obras das trevas. As obras das trevas são os pecados. O propósito da luz também é orientar. Por que existe um farol distante? Para que os navegantes possam de longe ver essa luz, para orientar-se, para saber que estão em direção à terra firme. Para isso que serve o farol. O farol é luz. Orientar o quê? A direção daqueles que estão perdidos. Missões é isso, é direcionar as pessoas para o lugar certo, principalmente aqueles que estão perdidos. A luz também mostra o risco. Que risco? Da eternidade sem Jesus, a eternidade sem Cristo. É isso que a luz mostra. Ela mostra o futuro, ela mostra o passado, o presente, e mostra o futuro também, para que as pessoas também venham e tenham essa vida eterna. Quando eu me converti, tinha uma música que ela falou e emendou com a pregação, mas ela perguntou assim, ela falava assim: existe uma eternidade
para se viver. Onde você vai passá-la? Essa pergunta me incomodou. Se existe uma eternidade, e você me pergunta aonde eu quero passar, eu quero passar com Deus. Isso me fez reconhecer os meus pecados, a minha vida sem condição de ir até Jesus, de ser salvo, de passar a eternidade com Deus. E aí eu me converti. Uma pregação aliada a essa música não teve como os joelhos não dobrarem, não teve como a boca confessar, não teve. Porque a pergunta é: existe uma eternidade? A luz declara isso para nós, que há uma eternidade para se viver com Deus. Existe uma eternidade para se viver com Deus e uma eternidade também para viver sem Deus. Aqueles que viveram sempre sem Deus vão para um determinado lugar, e os que viveram sempre com Deus e têm Jesus como Salvador e sempre brilharam, terão outra eternidade, mas com Deus. E a função da luz é essa. O propósito da luz é mostrar que há uma eternidade para se viver com Deus, e a gente ensinar e mostrar qual é este caminho. A igreja, como luz do mundo, é chamada para ser visível e ativa. As pessoas precisam te ver, as pessoas precisam te enxergar, e mais do que isso, as pessoas precisam ver Jesus em você, em mim, em nós. Nós precisamos refletir essa luz maravilhosa de Jesus. Como o texto nos diz, a luz não deve ser colocada embaixo de uma mesa, ela tem que ser colocada em lugar alto, para que ela possa cumprir o seu propósito. Primeiro estar acesa, sempre acesa, e depois colocado no lugar que as pessoas possam ver. Características de uma igreja que brilha. Pastor, será que a nossa igreja está enquadrada, está dentro dessas características de uma igreja que brilha? Uma igreja que brilha é aquela que se santifica, ou seja, ela vive separada do pecado. É uma igreja que ama o pecador, mas ela aborrece o pecado. É como Deus faz. Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. E a gente tem que tomar cuidado, irmãos, para mantermos essas características do brilho, a característica do brilho. Porque o inimigo é muito sorrateiro, e ele quer tirar esse brilho da igreja, que é reflexo de Jesus, quer tirar. Como? Ele quer te pegar em uma situação sutil para tirar o seu brilho. Ele quer apagar você, apagar a sua luz. Mas em nome de Jesus não vai conseguir, porque a igreja que brilha, ela aborrece o pecado. Ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ela ama a igreja. Uma das características de uma igreja que brilha é uma igreja que ama, porque ela já é amada de Deus. Irmãos, não tem coisa mais gostosa nesse mundo de você amar e ser amado. Tem coisa melhor que isso. Essa semana eu fiz 42 anos de casamento, de vida conjugal com a esposa, Inajá. 42 anos, passando por lutas, dificuldades, mas uma coisa a gente sempre teve um com o outro, um amando o outro, respeitando o outro, amando e sendo amado.
É isso que sustenta e que segura um casamento. É você saber que você ama e você é amado. Irmãos, a característica da igreja, para ela se manter brilhando, é ela saber, e isso tem que estar em letras garrafais na nossa cabeça, que Deus nos ama, e nós amamos também a Deus, e aqueles que não estão na luz, que nós amamos aos irmãos, mas amamos aos que estão perdidos também, porque Deus também nos ama. E como é gostoso saber que nós somos amados de Deus, que nós somos a noiva que Jesus vai buscar. Característica de uma igreja que brilha é aquela igreja que pratica boas atitudes, boas obras. O texto que nós lemos no começo fala isso: para que a vossa luz brilhe diante dos homens e vejam as vossas boas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas não tem fé sem obras. A fé sem obras é morte. E outra coisa, as obras não salvam, mas elas revelam quem são os salvos. Quem é salvo brilha, quem brilha tem boas obras. Uma igreja, outra característica da igreja é uma igreja unida em tudo que faz. Hoje nós tivemos uma assembleia aqui, várias ideias, mas chegamos sempre a um denominador comum, a uma unidade. E isso é que é importante, é termos essa união. O povo de Deus não pode ficar degladiando um com o outro. É isso que o diabo faz, coloca um irmão contra outro. Mas para quebrar isso é a união, é a unidade da fé, que destrói qualquer adversidade, qualquer semente do inimigo. A igreja unida é uma característica de uma igreja que brilha, é que ela vive em união, apesar da diversidade. Unidade na diversidade, é possível, é possível. A igreja que brilha é aquela que tem consenso e bom senso em tudo. A gente tem que ter consenso e bom senso em tudo que fazemos em igreja. Uma igreja que brilha, meus irmãos, é a igreja que perdoa os que lhe ofendem. Tem alguns que gostam de estar com a pedra na mão. E tem outros que gostam de usar de misericórdia. Eu vi um pastor essa semana falando da lei do apedrejamento. Eu achei interessante. A lei do apedrejamento, ela foi criada para o pai apedrejar os filhos desobedientes. O fundamento da lei do apedrejamento era para isso, para os pais poderem matar os filhos desobedientes. Tem filho desobediente aqui? Tivesse, o pai podia apedrejar. Mas nunca aconteceu, pai nenhum nunca apedrejou filho. Sabe por quê? A não ser que fosse filho dos outros, aí ele apedrejava, mas o dele não. Mas a finalidade era com o seu próprio filho. E aí, o que ele fazia? Então ele não apedrejava. Pai vai apedrejar o filho? Não. Ele ia convencer o filho a ser obediente, de alguma forma ou de outra. Antes que ele morresse debaixo de pedras, ele teria um tempo aí para consertar a vida do seu filho
e torná-lo de desobediente em obediente. Esse foi o fundamento da lei do apedrejamento. E aí, o pai, ele deveria usar do quê? De justiça ou de misericórdia? Misericórdia. A igreja que brilha, ela usa de misericórdia. Não que deve ser injusta, jamais. Mas a igreja que deve sempre usar de misericórdia. Por quê? Porque nós também, como igreja, já fomos alcançados pelas misericórdias do Senhor. É por isso que a igreja que brilha, ela é uma igreja que usa de misericórdia. É uma igreja que tem facilidade em perdoar. É uma igreja que brilha não somente com as palavras, mas principalmente com o testemunho. O testemunho fala mais alto do que palavras. O que é testemunho, pastor? É a demonstração do seu viver diário. Essas são características de uma igreja que brilha. Aí eu perguntei no começo, será que a nossa igreja é uma igreja que está enquadrada? Porque é um desafio da igreja para ser luz do mundo. O desafio é grande. Por isso que a gente precisa pensar e refletir, não somente agora. Talvez depois pegar a live lá, ver os textos e começar a refletir sobre as características da igreja que brilha. Se eu estou brilhando, se eu estou ajudando a brilhar, ou será que eu estou ofuscando? Será que minha luz está se apagando? É o caso para refletir e pensar. E para nós finalizarmos, meus irmãos, pensar sobre o perigo de esconder a luz. Olha só, quase que o slide ia ficar tudo escuro ali, quase. Mas isso é para demonstrar, irmãos, que existe uma escuridão onde não há luz. Onde está a luz não tem escuridão, onde tem escuridão não tem luz. Mas a gente tem que tomar cuidado para não apagar a luz. Não deixar nada apagar a sua luz, que é uma luz bonita. A luz, como nós já vimos, ela não existe para si mesma. Primeiro que a luz em si, ela não existe para ela existe para quem? Para os outros. Já pensaram nisso? A luz não é para ela mesma, a luz é para os outros. A luz é para iluminar os outros. A luz se torna inútil quando ela se mistura com os valores do mundo. Jesus falou, não da luz, mas falou do sal. Se o sal se tornar insípido, não serve para nada, serve só para jogar fora. A luz também, se ela não brilhar, não serve para nada, porque está apagada. Não serve para nada. Para que serve uma luz apagada? Para nada. Não emite luz. Quando queima uma luz na sua casa, ela para de brilhar, o que você faz? Troca. Faz o que com ela? Joga fora. É a mesma coisa o processo do sal. O sal ficou sem função, ficou tipo areia. Você vai temperar uma salada com areia, não tem gosto de nada. Mas é isso. O sal, se não salgar, não serve para nada, para jogar fora. E a luz, se não tiver acesa, não serve para nada, só para jogar fora. A luz se torna inútil quando nos calamos diante das injustiças. A luz se torna inútil quando nós nos calamos diante de oportunidades. Quantas oportunidades nós perdemos de falar do amor de Deus? Quantas pessoas estão sedentas aí? Vizinhos, amigos, colegas de trabalho, de escola, que estão precisando da sua luz, precisando da sua palavra.
E às vezes Deus dá oportunidade, coloca você cara a cara, frente a frente, com uma pessoa que precisa ouvir, precisa ter esperança, ouvir sobre Deus, ouvir sobre uma vida eterna, ouvir falar sobre Jesus, que é transformador, que salva. E Deus colocou você diante daquela pessoa para te dar essa oportunidade. E todas as oportunidades, meus irmãos, a gente deve aproveitar, porque é inútil se você se calar diante das oportunidades, deixar passar a oportunidade. E olha que tem pessoas sedentas aí do Evangelho, sedentas da luz, estão na escuridão, mas querem luz, querem viver na luz. E Deus levantou, sabe quem? Eu e você. Deus nos levantou para ser luz no meio da escuridão, fazer buracos no meio da escuridão, clarear a vida de alguém. A luz se torna inútil quando a gente se acomoda a esse espaço aqui e sem uma missão definida. Vou na igreja por ir, vou no espaço só por ir. A luz se torna inútil. E tem mais uma coisa: quanto maior a escuridão, maior a necessidade e intensidade da sua luz. Quanto maior as trevas, você entra numa casa que está dominada ali pela escuridão, e quanto mais escuro for, mais intensa e mais necessária é a sua luz. Mais necessária. Quanto mais intensa for as trevas. O desafio da igreja hoje não é ela ser popular. 500 membros, 1.000 membros, 2.000 membros, 2.000 membros. Está nas paradas de sucesso. Está em grandes corais e etc. A igreja de Jesus, hoje, ela não precisa ser popular. Ela precisa ser fiel a Deus. Ela precisa brilhar. É isso que ela precisa. Essa é a nossa missão, é a nossa função. Os desafios da igreja para ser luz no mundo são essas, meus irmãos. Não é fácil, mas é possível. Possível. Ter uma identidade com a luz, um propósito com a luz, saber quais são as características de uma igreja que emana luz, não dela mesma, mas reflete a luz de Cristo, e saber os perigos de esconder a luz. Por isso que ele falou, Jesus falou, a luz, a função dela é para colocar no alto, para iluminar a todos, para emitir luz, clarear, direcionar, esclarecer. Não é para guardar embaixo, ser um cristão agente secreto. Não, a gente precisa sair da obscuridade, a gente precisa ir para a claridade, trazer luz àqueles que estão perdidos. Essa é a nossa missão. Porque a gente fala assim, isso é obrigação dos missionários, dos ribeirinhos lá na Amazônia. Não, é obrigação aqui nossa no Sudeste, na vida metropolitana aqui agitada, é aqui também tem escuridão, não é somente lá, em todos os lugares do Brasil tem buracos para a gente furar, tem blindagens para a gente acessar, tem desafios a serem aceitos, irmãos. Por isso que Jesus coloca como desafio. Sal e luz são desafios. Mas ele fez uma comparação. Ele fez comparação, mas ele fez desafio para você e para mim. Vocês são o sal da terra. E vocês são a luz do mundo. Vocês têm que fazer a diferença. Vocês têm que ser a própria diferença. Vocês têm que ser diferentes. Se todo mundo for igual, não vai fazer diferença alguma.
Agora, se formos diferentes, a luz aparece, a diferença aparece. E nós precisamos ser luz no meio das trevas, meus irmãos. Coloque isso como desafios para a sua vida, para a nossa vida, para que nós possamos brilhar, refletir bem a luz de Cristo. Amém, irmãos? Quem gostaria de refletir a luz de Cristo? Levanta a mão aí. Amém, glória a Deus, eu também quero refletir a luz de Cristo. Então vamos ficar em pé e vamos orar para que Deus possa nos dar condição de aceitar esse desafio, esses desafios que não são fáceis, mas são possíveis. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa, luz do mundo, ó Deus, nós queremos aceitar esse desafio de ser luz no mundo, de fazer a diferença, de transformar, de ser transformados e de transformar vidas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Ó Deus, todos aqui praticamente levantaram as mãos no sentido de aceitar os desafios, de receber essa missão, de fazer a diferença aonde quer que estejamos. Ó Deus, e nos dê essa condição, nos capacita, Senhor, capacita cada pessoa, cada irmão aqui, cada pessoa, para que possa ser luz, que quando ver brigas, apartar, que quando ver ódio, que possa levar a paz, que onde houver destruição, que possa trazer a união, que onde houver perdição, que possamos levar salvação. Usa-nos, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, como luz no meio das trevas. Usa-nos para fazer buracos nas trevas, Senhor. Restaurar aquele que está caído, aquele que está perdido. Ó Deus, nós autorizamos o Senhor a nos usar. Usa-nos, Senhor, como servos do Senhor, para fazer transformações, para mudar vidas que estão caídas, que estão perdidas nos seus delitos e pecados. E usa-nos, ó Deus, não para condenar, mas para salvar, como luz para mostrar o caminho do Senhor, para aqueles que estão perdidos nas trevas, errantes, batendo cabeça. Ó Deus, que o Senhor use cada um de nós, em cada oportunidade que o Senhor nos der daqui para frente, que possamos aproveitar e falar do Teu amor, e falar o que o Senhor fez na nossa vida, meu Pai. A começar de mim, meu Pai. Usa-nos, Senhor, assim como nós cantamos nesta noite, que o Senhor possa nos sondar, possa nos quebrantar, possa nos edificar, que o Senhor possa nos usar, Senhor. Usa-nos conforme o Teu querer, Senhor, para a proclamação da Tua obra, do Teu amor. São bênçãos que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Agora, com o amor de Deus nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo, permaneçam com esta igreja e com todo o povo do Senhor, hoje e para todos sempre, amém, 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 amém. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana na presença do Senhor, mas passe ali na cantina que tem cantina missionária.